Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas. Eu acho que o Daniel não joga. Foi convocado como prêmio pelo passado dele, como talvez o jogador mais vitorioso individualmente. Goleiros: Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. O Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus. Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, United. E Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. O Gabigol foi convocado uns 2, 3 jogos e... Questão grupo. Comportamental. É isso que o Tite... Martinelli ficou com a vaga. Mas ele tá jogando muito, né? Tá jogando muito, né? No Arsenal ele é um dos pontos. Os dois, Gabriel. Né? E a questão que nós falamos hoje... O zagueiro também, né? O zagueiro também tá jogando. A questão que nós falamos hoje no programa também é a questão seguinte: o que o Tite vai resolver? É fazer o meio de campo com o Casemiro, o Fred, e aí o Paquetá perde espaço para jogar com os três à frente, ou vai jogar com o Paquetá e o Casemiro, fazendo um time muito mais ofensivo? Isso também que vai mexer nessa situação. Eu fiz a minha escalação aqui, acho que há uns 2 meses. No avesso. Tem que resgatar a escalação do Nassif. E eu só mudaria uma posição, que é o lado direito. Eu colocaria o Rodrigo, pelo momento do Rodrigo, comparado com o Rafinha que eu tinha escalado lá para trás. Lembro. E no mais, eu não abro mão daquela de Casemiro, Fred e Neymar. E os 3 atacantes. Porque os 3 atacantes, com o Pedro de centroavante. Tem aí uma bronca com o Richarlison, bronca no bom sentido, né? Sim. O Richarlison está fazendo um lobby danado aí para ver se pega a vaga de titular, né? Mas o Pedro é diferente, né, cara? Então, com o Rodrigo, com Vinícius Júnior dos lados e o Neymar vindo por trás com o Pedro ali... Pedro, na verdade, a característica do Pedro, hoje nós só temos o Pedro, né? É a única. Todos jogam pelo lado. E o Richarlison, além de fazer o lobby, ele mostrou nos últimos jogos que ele merecia estar ali. Ele é artilheiro da seleção. Né? E é um jogador forte, que segura a marcação e compõe essa situação bem. Então, essa parte do Tite. Eu sempre falo que nas últimas Copas faltou humildade para nós enfrentarmos aquela quarta final e semifinal. Porque a gente foi com muita sede no pote, quando devia ter um time muito mais para dar uma segurada no primeiro tempo, para atacar no segundo. Em 2014, aqui nós fomos com alegria nas pernas, e contra a Bélgica, a gente não viu o potencial da Bélgica. Então, talvez o Tite, que é a terceira Copa, né, dele... Segunda. Ele vá com um pouquinho de mais... na outra... Mas se ele tirar... E aí é o Fred que joga, mas o Paquetá também jogou muito bem nessa... Não, tudo bem. Eu não estou discutindo o Paquetá e o Richarlison, que acho que foram bem, deram boa resposta. Mas o momento é do Rodrigo, cara. O momento é do Rodrigo. Então, tu não pode abrir mão de uma força de ataque que tu vai ter em detrimento de vir aqui com mais um para marcar. Do outro lado, vamos com o Vinícius Júnior? Vinícius e o Pedro no meio. E vem o Neymar por trás, que o Neymar está desequilibrando também, né? O Neymar tá com o mesmo espírito das Olimpíadas lá que o Brasil foi campeão. Ele tá igualzinho. Isso mesmo. Porque tu perguntava para ele o que tu quer? Tu prefere comer um churrasco ou ganhar as Olimpíadas? Não, eu fico com fome, mas eu quero ganhar. Não, esse ano ele voltou uma semana antes para a preparação.
né? E o cara que jogou mais tempo aí, e tomou, e acho que pegou uns conselhos, porque ele estava segurando muita bola, aí os caras, na França, em qualquer lugar, os caras batem, cara. E não é como assim, ninguém protege o craque, ele devia proteger. Então ele tá tocando rápido, então no PSG ele tá fazendo a diferença. Ontem ele ganhou o jogo praticamente sozinho e fez os caras do Lorient, aquele baile. Bagunçou os caras. O Casemiro, o Casemiro, eu assisti o jogo do time dele ontem também. Perdeu. Cara, mas ele e o Cristiano Ronaldo passam raiva ali naquele. Meu Deus, ele tem que ficar uns. Não, sem o Antony e o Fred naquele time dá uma desequilibrada muito grande. Eles têm que ficar umas 2 semaninhas na seleção fazendo só rondo, porque os caras não acertam um passe, cara. É incrível. É verdade. Bola ruim, gramado ruim, né? Ah, doido, só bola na canela. O Cristiano Ronaldo faz. Chuteira pesada. O tempo inteiro com a mão na cabeça. Meu Deus, meu Deus. Imagina, né, cara? E aí nenhum craque não consegue jogar, né? Ô, Nassif, Copa do Mundo, apesar do Tite já ter mais ou menos o time titular na cabeça dele, na Copa do Mundo todo mundo diz que com o passar dos jogos a Copa vai te mostrando, vai te dando caminho para mudanças, substituições e tudo mais. Com essa convocação que foi feita, eu acredito que o Tite não vai passar problema nenhum em substituição, né? Ou tu acha que o fato da lateral direita entrar do Neves, isso seria uma baixa para Eu acho que o Daniel não joga. Ele foi convocado como um prêmio pelo passado dele, foi talvez o jogador mais vitorioso individualmente, ele e o Marcelo, né, do outro lado, lá no Real Madrid, o que mais títulos conquistou. Agora, tu forma um time, o time titular que jogar, ele vai começar a ter confronto já no primeiro, contra a Sérvia, que não é uma carne de pescoço. Não sei se o Vlahovic que ele vai jogar, se jogar é pepino, porque tem ele e o Mitrovic, que são 2 atacantes de força, né, e de qualidade. E ele pode ir alterando ao longo da Copa, porque tem munição para isso, concordo contigo. Ele tem munição para isso. O Tite já fez a convocação, já defendendo a convocação do Daniel Alves, né? Ele já ontem, após o término de todos os jogos, o critério do Daniel Alves premia qualidade técnica individual, aspecto físico e mental. Então ele já veio convocando e defendendo a convocação, que sabia que seria uma das mais polêmicas, claro. Já trouxe de casa. Já. É o cara de grupo, eu acho. Não, e até porque... o dele, né? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Depois vocês me cobrem. O Dani Alves é um cara extremamente competitivo. Ele tá lá treinando, dando a vida porque ele quer jogar. E o Tite vai colocar ele jogar. Tu acha? Eu não acho, eu tenho certeza. O Tite é da galerinha dele ali, cara. Você pensa o seguinte, nós sempre criamos alas... Não, eu não discordo. Eu acho que deveria colocar como a tua opinião, quem tá na ponta dos cascos jogar. Mas o Tite vai botar ele. Acho que aqui, ó. Nós sempre tivemos alas bons, né? Daniel Alves, Marcelo, e pode ir buscando lá para trás. Capitão Cafu, Roberto Carlos, Cafu e tal. Dessa vez, a nossa principal deficiência, na minha opinião, são os laterais. Concordo. Que lá na Europa não são alas, são laterais que até entram por dentro. Ou quatro zagueiros. Como o time está muito ofensivo, por isso que eu fico nessa dúvida de Fred ou Paquetá para sair jogando, o que eu imagino que o Tite vai fazer essas 4 linhas de zagueiros. E aí e com mais o Casemiro, e vai dar essa liberdade para o resto, dar a bola para os guris na frente que eles resolvem. O Gabriel Jesus... Então, por isso que eu acho que o Daniel Alves vai se entrar jogos específicos para entrar, para jogar no meio com 3 zagueiros, para fazer o Daniel jogar pelo meio de campo ainda, assim, lateral, mas entrando pelo meio. O Gabriel Jesus foi muito crucificado na Copa, porque ele jogava com a camisa número 9, mas ele tinha que ficar marcando o lateral toda a vida, né, Nassif? E aí todo mundo queria que o 9 fizesse gol. Tinha um Romário na cabeça de todo mundo, camisa 9 da seleção. Então ele foi muito crucificado por ter que fazer essa parte técnica a pedido do Tite de marcar toda a vida o lateral. Então ele voltava demais, mas era um cara de muita força física. O jogo da seleção parece que mudou um pouco, né, Nassif? Daquela época para agora, e deixa o centroavante realmente para fazer gol, né? E precisa, porque o Gabriel que tu citou aí, tu vê como é que ele está jogando hoje. Ele está jogando no meio ali da esfera. Ele sai às vezes pro jogo, porque tem característica para isso, né? Mas ele é um 9. E não está fazendo gols, mas em compensação já deu 10, 12 passes para gol do time do Arsenal, que é líder da Premier League, né? Então, talvez ele possa ser aproveitado. Dificilmente eu acho que ele vai jogar. Dificilmente. Foi convocado, merecia a convocação. Ele, mas... o Martinelli é mais difícil. Porque tu tem na beirada ali, tem o Antony, tem o Rodrigo. E essa grande mudança também, né? As nossas beiradas estão muito boas, então agora, assim, não tem que preocupar, a gente tem que, na verdade, voltar ao futebol antigo. Quem tem que se preocupar é o lateral marcar os nossos pontos. É verdade, não a gente. Claro que eles vão ter que compor, etc normal. E tal, tem que trazer padrão, vão ter que jogar o padrão. Mas tem que dar essa preocupação para eles, né? Porque se deixar de Mano, Rafinha, Antony ou Vinícius Júnior, esquece. Informação importantíssima. Foi o Tite, né? Certeza que mandou um WhatsApp pra ti. O Tite me mandou aqui
que pede perdão aos viciados no álbum da Copa, mas 4 jogadores foram convocados e não estavam no álbum, pelo que já levantamos até o momento. E Daniel eu tenho essas Alves, figurinhas, tá? Quem quiser me chama no ar. convocados que não estavam no Quem original. são os 4 ali? Daniel Alves, o Bremer, Everton Ribeiro e Bruno Guimarães. A princípio são esses que temos aqui. O Martinelli tava? O Pedro e o Gabriel Martinelli parece que também não. Ah, isso Daí o Martinelli eu não desfalcou me bem, lembro. hein? Daí faltam É, sim. 6 figurinhas das 26. E assim, né? Eu digo que, Vale fazer um álbum atualizado. É, eu uma digo que- página nova. eu digo que o futebol é momento. E para momento que tá jogando o Bruno Guimarães, é uma coisa de Ah, não, ele tá especial, hein? demais. Tá no momento... Tá pedindo passagem. Agora, É. a questão da figurinha que ela falou ali, isso tu tá falando que tá faltando na seleção brasileira. Tu imagina nas outras. Imagina. É verdade. Se tu somar aí, 30% do álbum tá defasado. Mas isso também não é uma novidade, Não, né? a cada ano acontece isso, né? sim, A cada sim. Copa, Cada né? quatro Acontece anos. isso, né? Porque solta muito antes da convocação, então ninguém sabe, né? Claro. Vocês acham que o Coutinho, por mérito, ele deveria estar... Fora a lesão, claro. Vamos pensar aí a... Poderia talvez tivesse pelo passado dele Vocês com o Tite, acham- mas tá. para jogar ia ser difícil. É? Eu acho que a contusão ajudou o Tite. Ajudou na decisão. Ele estava com essa dúvida, porque o Coutinho há muito tempo não tem apresentado no futebol que mereça ele voltar para a seleção. Ele é banco do Aston Villa, que está lá nas últimas colocadas. Agora, no fim de semana, teve a vitória, inclusive ele não estava. Né? Então, era essa dúvida, como você disse mesmo, por ter participado dos grupos, o Tite leva, tem essa consideração e tal, talvez tivesse na cabeça do Tite levar. Então, a contusão. É que a seleção, ajudou o Tite. E o a seleção Gabigol? brasileira é diferente, né, cara? Não é uma seleção. Não é que se tu tiver meia bomba, tu joga. Não joga, tem que estar bem, cara. Tem que estar voando. Tem muito cara bom, tem um monte de cara bom que ficou de fora. isso aí. E os caras têm que estar tem que estar nas pontas dos cascos, tem que estar voando para jogar. E qual é a opinião de vocês sobre o Gabigol? Pois é um jogador que é o artilheiro do Brasil, né? Então, deveria ser convocado. Tecnicamente, Mas tem essa questão aí de comportamento, a questão do histórico dele, que não é dos melhores, né? Mesmo que ele tivesse já nos últimos dias aí tentado colocar a cabeça mais ou menos no caminho, né? A coisa já estava mais ou menos definida com a sua saída, né? o Tite não curte muito as polêmicas, agora né? deixa eu sair um pouco da seleção brasileira. Eu fico pensando nos argentinos. Uhum. Sai a lista de convocação e não convoca o Cano, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Faz gol de tudo quanto é jeito. Será que vai dar bronca lá também? 42 gols no ano. O cara fez 3 gols agora, um com o pé direito, com o pé esquerdo e um de cabeça, cara. O hat-trick total, né? Hat-trick perfeito. Ainda sobre o Daniel Alves, que eu acho que, querendo ou não, dos 26 convocados, eu acho que o Daniel Alves vai ser o mais falado, não de forma positiva. Já tá no trend Mas topics. aos Por isso- 39 anos, Daniel Alves se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil em uma Copa. O recorde pertence a Djalma Santos, que disputou o Mundial em 1966 com 37 anos. Então, o Daniel Alves já chega batendo o recorde de 39 anos, o jogador mais velho a jogar na seleção E brasileira. vai ser comentado também não Na só por Copa, isso, né, claro. porque assim que saiu a lista, o Tite já veio explicar o Daniel Alves. No ele Twitter tá todo fica o mundo sentimento indignado. assim, ó, com... Djalma Santos? Ele vai levar o Felipe Luiz para assistir a Copa lá, né? Um amigo parece que já fez o convite do lateral do Flamengo. Ele podia ter convidado o Daniel Alves também. Por que ele vai convidar o Felipe Luiz para assistir a Copa? Eu acho que é um prêmio, Felipe Ah, Luiz, é? pela. Vai não fazer sabia. média também, né? Pela Vai fazer média com o carreira, Flamengo Um também, né? Hzinho? É, São só 3 jogadores, né, estão no Brasil. só 3. 3, é. 3 do Flamengo. Um do O Everton, Palmeiras e dois do vamos Flamengo. atualizar. né? O Palmeiras, o aqui, Everton, os dois do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Pedro. É isso aí. Isso aí. Everton Ribeiro e E às vezes coisa é ruim para um, bom para outros, né? Bruno Henrique se machuca, é obrigado chega o Dorival Júnior, bota o Pedro jogar com o Gabigol e o Pedro aparece e é convocado. Porque se o Bruno Henrique não se machuca, será que o Pedro já está nessa lista? É uma dúvida. E uma homenagem Mas pro... o Nassif apostou no Pedro quando ele veio aqui foi. no do Avesso já faz. E uma homenagem ao alguns nosso meses. amigo PV Show, que é um botafoguense de primeira linha, o espião estatístico trouxe aqui informação de Espião que estatístico. espião estatístico. Atualização dos times que mais cederam jogadores para a seleção em Copas do Mundo. O Botafogo é o primeiro com 47 atletas, o Flamengo com 46, depois vem Vasco, o São Paulo com 46, depois vem Flamengo e Vasco com 35, Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro.
O Botafogo ele teve mais jogadores até 1966. Até o Garrincha falecer. Até 70 ainda teve alguma coisa, né? Porque lá para trás, nas primeiras Copas, era só Campeonato Carioca. Era só o pessoal do Rio. Tá explicado. Então havia uma mescla do Botafogo com o Fluminense, com o americano de os campo, que teve jogadores. Dos 5 primeiros, 4 são do Exatamente. São do Rio. Naquela época era ou era do Santos ou era do Botafogo. Né? Não, isso de 70, né? Isso em 70. É. Aí a seleção era dividida. Agora, até 66, o Botafogo tinha mais jogadores, né? Não, e realmente, Nassif, aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das 10 equipes é tudo Rio e São Paulo. Isso. Né? Então, justamente dentro daquilo que tu coloca. Né? E o Rio tem esse volume maior porque, como eu disse, lá para trás era só que os paulistas só entraram na Copa em 38. Em 30 e 34 era só Carioca, porque tinha uma bronca lá da Paulista com a Federação Carioca. Uhum. Em 38 foi quando o Brasil levou os melhores jogadores que tinha na oportunidade, tanto que chegou em terceiro lugar. O Tite continua ali na coletiva e o Twitter, claro, sempre os melhores memes vêm do Twitter. Queria passar a dica para vocês. Vamos lá. Se você tem um filho pequeno, trabalhe o Piá para ser lateral direito. Convocação do Dani Alves mostrou isso, carência total na posição. Então fica a dica pra gente, né? Sabe Chicão? que quando uma vez eu fazia um teste no Criciúma e a gurizada foi tudo, imagina, tinha uns 30 meninos, né? Até, inclusive, eles falaram que ligar para nós, para mim não ligaram até hoje. Mas aí, o pessoal, eu entendi e fui estudar. De atletas que esperavam, porque eles perguntavam quem que é tal, quem é lateral, quem... Então tinha os atletas que esperavam a posição que menos tinha gente, eles diziam, opa, eu sou dessa, para já facilitar essa na hora da peneira, né? Mas tem carência mesmo, né? Tem. Com carência. Tem carência. Ó, e o pessoal... Pois é. Para o Raudinei ser cotado, tem carência. É verdade. Lembrando, então, que a Copa coladinha no Natal esse ano, né? O brasileiro pira. Vem Copa, verão, Natal, vai ser uma loucura essa Copa. Então, os jogadores já estão liberados a partir de 13 de novembro. A apresentação é no dia 14 de novembro, em Turim, onde a seleção brasileira treina até viajar para Doha no dia 19 e estreia no dia 24 contra a Sérvia às 16 horas no Mundial do Catar. E então os clubes já fazem essa sessão dos seus atletas para a seleção a partir do dia 13. Como é que funciona essa sessão? Quem é que paga essa conta, Nassif? Olha, a CBF tá com dinheiro, né? A CBF tá com dinheiro, mas eu quero voltar ali uns anos. Mas quem é que paga essa conta? É a FIFA que paga a sessão dos jogadores? É a FIFA que paga. É a FIFA que paga a sessão de todos os jogadores que vão jogar a Copa. Todo mundo. Ela que paga. E para a Copa de 58, o Brasil saiu daqui, a seleção saiu com o Garrincha de titular, né? E foi jogar 2 amistosos na Itália, antes de chegar na Suécia. E um amistoso foi contra a Inter de Milão. E o Garrincha pega uma bola no meio e faz o que ele sempre fez, né? Faz uma roça ali, vai driblando, o goleiro saiu, ele limpou o goleiro, chegou em cima da linha, ele botou a bola em cima da linha, veio o lateral, ele puxou, o cara se esborrachou no poste e ele entrou com bola e tudo. Foi cortado do time titular, começou a Copa com o Joel. Mas por quê? Porque acharam que ele era moleque, desequilibrado mental e tal. E era mesmo, né? Tem uma passagem do Garrincha que é interessante. Acho que foi na primeira Copa, né? Que o Brasil ia jogar com o time que já tinha jogado. E aí procuraram o Garrincha durante o dia e não acharam ele. Na concentração, ele estava pescando. Disse, não, mas estamos concentrados. Não, amanhã contra aquele branquinho, São Cristóvão, a gente já ganhou. Uma vez, vai ganhar de novo. São as histórias. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para comentar mais a convocação do Tite da seleção brasileira para a Copa 2022. Imagina. Mas tem dessas também, ô Nassif, agora todo mundo fala do Dani Alves, mas quem que vocês acham, Nassif e Nuitinho, que foi a maior injustiça, assim, de todas, né? De convocado, assim, um cara que não... Agora, né? De todas as Copas, é a maior injustiça do futebol de convocações. Eu acho que de tudo. Eu tenho uma aqui. Foi em 2010. Não levaram o Ganso e o Neymar. É isso. Em 2010.
É que os dois estavam no top, no auge, né? Ganharam tudo, né? Tudo. Os dois sozinhos, né? Bem dizer, né? E não levaram, né? E uma desculpa porque eles eram muito novos. Daí tem que lembrar, né? O Pelé foi campeão do mundo com 17. Ah, mas foi o Pelé. Não interessa. A minha maior injustiça Copa do Mundo é o Alex Cabeça. Também. 2002, né? Ali para mim, até hoje eu não perdoo. O Filipão, apesar que foi campeão, né? Mas o Filipão se recuperou em 2014, né? Quando ele botou na final a alegria das pernas. Né? Então ele compensou a não convocação do Alex lá atrás, né? Foi. Coitado do Cabeça. Gente boa, meu amigo, né? Vocês acham que a seleção brasileira é uma seleção muito dependente do Neymar? Ou com esses... Com o Rafinha estando um pouquinho melhor, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, esse pessoal estando um pouco melhor, ela acaba meio que se desgrudando um pouco assim no Neymar. Nós vamos saber se o Neymar fica fora, por exemplo, de algum jogo, como é que faz, né? Que até agora eu acho que é a dependência dele. Até pelo próprio Tite, né? Que canta toda hora essa bola, né? Agora, não temos ainda uma experiência da seleção sem o Neymar, para saber como é que os caras vão reagir, né? Claro que tem condição, todos eles têm condição de apresentar o futebol, de fazer uma boa seleção, de até vencer. Mas sem o Neymar ainda não dá para saber, né? Ô, Nassif, fase de grupo são 3 jogos. 3 jogos. Normalmente, se o Brasil ganha os 2 primeiros, no terceiro jogo ali, ele dá uma mesclada no time, eu boto os reservas. Normalmente é assim, né? Ou não? Ou foi só em 2002? Não, acho que tem que jogar, né? Tem que jogar o titular. Acho que esse negócio de mesclar aí, a menos que tenha alguém com cartão, alguma coisa, né? Porque tem muita dificuldade de se reunir a seleção, né? Em treinamento e tudo. Então, tu tem que dar... Futebol é repetição. Tem que colocar o time. Eu lembro que naquele jogo de 2002 jogou o Júnior lateral esquerda, fez gol e tudo, né? Talvez seja assim, uma coisa de questão de cartão, de contusão, sentiu alguma coisa, um desconforto. Ou tá com desgaste, sei lá, enfim, né? Mas não tem que economizar ninguém. Não tem que economizar ninguém. Só o Daniel. Mas o Daniel, pelo jeito, tem outra função, né? Não sei se ele... Auxiliar. Ele toca pandeiro. Ele é no reco-reco, dando engajamento. Aquele de 4 molas. Se não tiver problema com o cartão, tiver todo mundo bem, tu acho que tem que manter o time titular. Tem que manter, também acho. Certo. Tem que botar. Mas acho que às vezes a gente brinca nesse negócio aí de grupo aí, às vezes é importante ter esses caras. Mas lógico, talvez também a questão da convocação seja também em cima um pouco disso. Também, imagina. Né? Porque em 2002, o que aconteceu? Um Filipão da vida tinha que pegar aqueles meninos milionários e tirar a cabeça deles, voltar a ser criança e ganhar uma Copa. E eles conseguiram. Mas tinha o Kleberson na direita, que era um sacrificante para correr por eles. Né? E a hora que sobrou para Ronaldo. E o grupo ganha campeonato. Tu vê o que o Criciúma começou a jogar depois que o Marquinhos Gabriel saiu? Aquilo ali é grupo, cara. Eu acho que tem uma diferença do que o Nutinho falou, porque em 2002 tu tinha 3 jogadores ponta, top. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. O Rivaldo, campeão, melhor do mundo. O Ronaldo, fenômeno, dispensa. O Ronaldinho voando. Então tu tinha esses 3 caras aí que tu podia botar para jogar e acontecesse o que fosse lá atrás. Eles iam resolver. E até porque tinha o São Marcos lá atrás também, né? Que em 2 ou 3 jogos aí salvou em 94 foi um pouco assim também, né? Um time que foi na defesa mais compacto, porque tinha aqueles 2 loucos lá na frente, Bebeto e Romário, que fizeram. Eu acho que aquela Copa foi a pior que o Brasil ganhou. Como seleção brasileira, né? O pior da seleção brasileira. O legado foi, acho que foi pior, né? Porque teve algumas situações naquela Copa que chamaram a atenção. Por exemplo, a Argentina voava. Pegaram o dope do Maradona, acabou a Argentina. O Brasil... Injusto, né? Porque ele não usava nada. E tem toda uma história que a Copa fica muito comprida aqui pro programa, mas a gente pode falar sobre isso depois. O Maradona, como foi a Copa? E a Copa foi jogada num horário que facilitou o Brasil, tanto é que os africanos, a Nigéria chegou nas quartas de final, meio-dia, embaixo do sol. Sim. Sol daquele do meio-dia, né? Sabe como é que é? Então teve algumas situações ali, o Brasil ganhou também pela hora da morte, né? Ganhou alguns jogos ali que impensáveis, uma falta que o Branco cobrou lá de fora, a decisão por pênalti que o Roberto Baggio isolou e tal. Então, das 5, essa Copa aí foi a que a seleção não apresentou o futebol que as outras mostraram, né? Só deixa eu falar do Thiago Silva rapidinho, que se o Daniel Alves não tivesse sido convocado, o mais velho jogador nesse time seria o Thiago Silva, que está com 38 anos e ele entra para um seleto grupo de jogadores que está na sua 4ª convocação de Copa. Então, este grupo que já tivemos até hoje. Então, Castilho, Nilton Santos, Djalma Santos, Pelé,
Emerson Leão, Cafu e Ronaldo Fenômeno, e agora Thiago Silva, que são os únicos jogadores que já tiveram 4 convocações para a seleção E brasileira. de todos esses que tu falou, só um chorou no campo, Thiago Que é o Thiago Silva. Que ele ficou Mas com essa marca, né? Mas na posição do Thiago Silva, o cara até consegue jogar estando. Agora, na do Daniel Alves, corre muita força física e tem que estar bem, porque tem que acompanhar para trás e acompanhar para frente também. Então, eu acho que é um pouco mais complicado a O situação. lateral é um dos atletas que mais percorre quilômetros rodados durante o jogo. Em princípio, sim, né? Porque tem Principalmente quando era o Alan. tem que ir e voltar, né? Corre para frente, corre para trás, né? Até foi por isso que o Maicon, quando veio para o Criciúma, já não conseguia dar conta, né, cara? Porque já tinha uma idade um pouco avançada. Porque os laterais da Europa hoje, E eles, aí, eles não vão mais pelas pontas, né? Eles vão vêm comendo pelo meio, né? por dentro, É, porque pois tem é. 2 abertos na ponta. Pois é. Ô, Nassif, uma final Brasil e Argentina ia ser lindo, né? Pois é, eu não sei. Não, só na semifinal. Só na semi se sim. encontra. É. Ah, entendi. Então o Messi vai ter que assistir sentadinho no sofá. Isso. Ou o Brasil vai para o 3º lugar, né? Vai saber. Eu espero que no sofá da casa dele, já, Não, bem sofá da casa longe. dele. Não o sofá do hotel esperando a final, né? E tu sabe que essa também é a última possibilidade que o Neymar tem de vencer o da Marquezine, porque as eleições ele perdeu. Ele torceu para um lado, a No Marquezine... Big Brother também, né? O Big Brother perdeu agora. Mas eu garanto que nesse, ele e a Marquezine estão na mesma Claro, torcida. Então por ele tem favor. muito mais chance. Não sei, Exatamente. O Messi também tem a última chance de ganhar uma Copa do Mundo. É uma briga boa. Então, tirando o Brasil, temos o que aí? França, Argentina, talvez. Bélgica, que sempre tem um plantel excelente, mas Bélgica. nunca ganhou nada. Bélgica também tá no radar. É o Inter, então. É o Inter das Mas eu Copas. acho que a geração belga já era, né? Pois é. Dizem Já- isso. já Portugal, passou. que tem um baita Já no passou. Portugal tem um baita no plantel, mas agora teve uma Copa, a Copa deles, das federações lá, Aham. também não ganhou, mas é o melhor plantel dos últimos tempos de Portugal, é esse agora. E tu acha que a lista de convocados do Brasil pode impactar nessas próximas convocações? Que quase ninguém convocou ainda, né? Só Japão, Costa Rica e agora o Mas Brasil. todo mundo entrega hoje a lista. Entrega. Ah, é? Mas- É obrigatório? Hoje é o prazo, Mas- é. Não, é hoje o prazo, mas é todo mundo ao mesmo tempo? Tu E acha a que não pré- dá uma e a mexidinha? Pré-lista, não, a pré-lista já foi. Já. foi, então não pode mexer na pré-lista. Mas daí eram Não, até mas eu acho que 55, né? mas a convocação da seleção já era esperada, era isso aí mesmo, não tinha muito o que E mexer. eu né? acho que das outras também não vai fugir muito. É quem já tá jogando. Claro. Por isso que o Cano não vai. Bah, já pensou um cara desse? Fazendo gol Que bom, fazendo ele direito. não vai. Que bom pra nós, né? Mas o Messi e Cano. Mas a minha avó aí é um pouco. Lembram que a Copa do Mundo aqui no Brasil, que a Argentina perdeu por quê? Porque o Higuaín, teve 2 vezes na cara do gol e perdeu, né? Ah, verdade. O pessoal não gostou muito. Os hermanos argentinos ficaram com ele engasgado. Não, na tu imagina. Ontem teve um jogo lá também que teve Ó, só mais de 10 expulsões, atualizando, né? a gente corrigiu aqui, só ó. para corrigir aqui o que eu porque, falei. na verdade, as seleções podem enviar suas listas até o dia 14 de novembro. Isso mesmo. Então tem mais é uma por semaninha. isso, então pode dar uma mexida, Pode, sim, pode. dar um... Ah, mas eu acho difícil então alguém mexer. Mas tu diz o quê? Mexer na brasileira ainda? Não. Não. Ah, não, nas outras? As outras seleções podem Mas o Brasil já definir mandou ou só até convocou? o dia 14 de novembro. Mas não tem o que fazer, quem é craque a gente conhece. Porque não jogador vai agora, fugir um cara... o jogador agora não sobe mais escada, não anda mais de moto. Não, mas eu acho que. Eu acho que. Vou jogar tiro pé. Eu acho que. Não, mas só o que... Tu imagina o jogador jogar uma pelada com os amigos, convocado para a Copa. Tem PSG e Bayern aí, né? Não, em fevereiro, né? Ah, bom. Só em fevereiro. Que benção. Mas tem os amigos do Ney contra os amigos do Gil Cebola. No Pelo máximo amor de futevôlei, Deus. né, gente? Por amor de Deus. Nem isso, né, gente? Nem pro beach tênis. Não tem jogo da Champions, não tem mais nada. Agora tem a Copa, Nada. esquece. Só ainda Só o fim de semana Nacional, na Nacional, Europa tem ainda, né? Premier League, os campeonatos. É, nossa torcida para ninguém se machuque, né? Eu não É sei isso o- aí. Nem o Dani. O Dani é bom. Eu já invento um desconforto, né? Ah, não dá com desconforto. E vocês vão decorar a casa, vão fazer programação para assistir os jogos, como é que é? Eu vou estar preso, né? Não preso oficialmente, gente. O Nassif vai fazer uma cobertura da Copa. Queria Pois é. deixar todo mundo tranquilo. Ah, bom, ufa. Entendeu? Uma cobertura intensa. Intenso. Começando já no primeiro jogo, mas Teremos mas uma prévia. na segunda-feira já fazendo um aquecimento. São quantas Copas já eu nasci fazendo a cobertura? Não, eu fiz uma ao vivo, né? E de lá para cá, cobrindo todas, né? Olha aí, então o Nassif é o atleta com mais Copas. Mais do Rio. convocado.
Qual Copa que tu foi fora? Tu já foi mais uma, né? Foi? A que tu cobriu foi 82. 82. Foi aonde? Espanha. Aí, ó. Boa, né? Boa Copa. Eu tive descobrir como na Espanha. assistente em 90 na Itália. Então, agora, de lá para cá, acompanhando, né? Fazendo meu arquivo. Claro. E jogo a jogo, né? E a próxima Copa que é boa para o turismo, né? Que é 80% nos Estados Unidos, parece 70%, 80% nos Estados Unidos, Canadá, aí depois tem Canadá e México, então vão ser nos 3 países, mas 70%, 80% dos jogos vão ser nos Estados Unidos. É bem boa para o turismo. A próxima Copa. 2026. Temos boas lembranças também dos Estados Unidos, né? Sim. 94, o título foi lá na. E no México também. No México também. É verdade. Então... Viu? E no Canadá ninguém tem lembrança. E depois do Hexa vem qual título, Nassif? Hepta. Tá bom. Já estou pensando lá na frente. Fechou. Agora, eu sou mais do Andeca, né? É? Andeca, claro. Andeca? Que foi esse que o Palmeiras ganhou Claro, agora. o 11, né? 11. Quem tem mais tem 11, né? Fez muita menção à convocação do jogador do Palmeiras, não fez nada, mas agora ele Não, deu... mas eu já esperava que somente um seria convocado e é bom não convocar mais, não, parou porque de senão manchar muito. cresce o olho do pessoal lá fora, né? Deixa quieto. Fechou. Fechou o programa do Avesso especial, aí comentando a convocação da seleção brasileira para a Copa do Catar 2022. Valeu, meninos, todos os meninos aqui que me acompanharam Alice hoje. Lessa. Amanhã estamos de volta. Um beijo, tchau. Só nós, sem o Daniel Alves. Oh!